Olá, tudo bem? Que satisfação mais uma vez estar aqui com vocês para a gente estudar a Bíblia. O tema de hoje é os sinais da volta de Jesus. Estou com um convidado aqui, o pastor Luiz Flávio, que vocês já conhecem ele. Ô Fabinho, obrigado pelo convite. Esse é um dos temas mais incríveis da Bíblia e vai ser um prazer a gente conversar sobre ele. Pastor, a gente aqui já estudou sobre a volta de Jesus. Tem pessoas aí que já dizem, né, que ele já voltou em 1914. E explica um pouco disso pra gente, pastor. Então, como nós já falamos nos estudos anteriores, a volta de Jesus é o evento mais importante da Bíblia. Só que tem um detalhe, a gente não sabe o dia nem a hora, porque a ênfase da palavra de Jesus não está no dia. Porque imagine só, se Jesus tivesse dito que ele voltaria no ano 2026, por exemplo. Imagina ele falar isso para os discípulos há 2000 anos atrás, ou seja, traria um desânimo para a igreja do grau absurdo, né? Muito grande. E aí a ênfase não está na data da volta de Jesus, mas está no preparo constante da volta de Jesus. Então, o que nós temos não é a data, o que nós temos são sinais que mostram claramente um período da volta de Jesus. E hoje nós vamos mostrar para vocês, através da Bíblia, que nós já nos encontramos nesse período que antecede a volta de Jesus. O que significa isso? Que a volta de Jesus está iminente, pode ser a qualquer momento. Quando Jesus Cristo esteve aqui essa terra, pastor, ele veio como um bebezinho, né? Nasceu de mulher, cresceu e morreu, foi assunto aos céus. E a Bíblia fala então que ele vai voltar não como um nenenzinho indefeso mais, conforme a gente já falou no estudo aqui sobre a volta de Jesus. E então, pastor, já que ele não vai voltar como um bebezinho mais, lá fala que ele vai voltar nas nuvens do céu com poder e muita glória, vai ressuscitar os mortos. As pessoas que estiverem vivas por ocasião da volta de Jesus vão ser transformados, vão ganhar corpos incorruptíveis. Mas qual que é o sinal que a gente ia saber que ele estaria perto a voltar? A Bíblia fala sobre isso em Mateus capítulo 24, né, pastor? Então, Mateus 24 tem uma série de sinais que a gente pode observar na natureza, no mundo religioso, no mundo político, social, e esses sinais combinados formam um quadro, né? Formam um grande mosaico que a gente pode contemplar o período da volta de Jesus. Então a gente não sabe o dia nem a hora, mas de acordo com os sinais que nós temos em Mateus 24, nós podemos claramente determinar esse período. E esse capítulo de Mateus 24 também está associado com o capítulo 2, onde nós já estudamos também aquela estátua do sonho do rei Nabucodonosor, que também indica que nós estamos nos pés da estátua, que também é uma forma de determinar o período da volta de Jesus. E o que nós vamos nos propor nesse estudo, né, Fabinho, é estudar esses sinais de Mateus capítulo 24, que são tão fáceis, simples da gente entender e visualizar. Então, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, aqui nos fala como que as pessoas antes da volta de Jesus seriam. Isso aqui é bem interessante porque essa leitura da Bíblia, há mais ou menos 2000 anos atrás foi escrito isso aqui, né, pastor? Mais ou menos. Aqui já falava a condição moral, social, econômica, como que as pessoas seriam, e da natureza também, né? Antes da volta de Jesus, como que estariam essas coisas, como que iria acontecer, principalmente na vida das pessoas. Olha só. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só, pastor. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 2 agora. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pastor, eu gostaria de colocar um vídeo aqui para a gente entender um pouco sobre isso. Certo. Esse vídeo aqui me chocou quando eu vi ele, porque
Ele bate certinho com o que está na Bíblia, pastor. Em partes, né? Quer ver? Com licença. Acredita em Jesus Cristo? Ai, não, odeio. Acredita em Jesus Cristo? Amiga, você não quer, né? Não. Acredita em Jesus? Não. Não. Por que não? Desculpa, licença, viu? Você acredita em Jesus Cristo? Com licença. Acredita em Jesus Cristo? Não. Não? Nunca teve fé? Eu dei uma pausinha aqui, pastor, para o senhor comentar um pouco. Não tá... O que o senhor achou disso aí? Olha, eu achei que um dos sinais da volta de Jesus, eu vou ler para vocês agora, que está em Lucas capítulo 18, versículo 8, que diz assim, próprio Jesus falando, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, parece que esse texto está se cumprindo claramente diante desse vídeo, né? E é curioso a gente ver a repulsa, o ódio que as pessoas têm e até um grau de intolerância, né? Porque deixa o entrevistador falando sozinho, né? Quando se menciona o nome de Jesus. Que lamentável, que triste. Mas isso já foi previsto, isso já está profetizado e infelizmente, né? A gente está vendo o cumprimento de uma forma ruim, né? Ou seja, por que de uma forma ruim? Porque Deus quer salvar todos, essas pessoas estão com o coração fechado. É nesse sentido que é ruim. Bom, porque Jesus está perto de voltar. Mas ruim, porque as pessoas estão com o coração fechado, né? Então, justamente. E eu penso assim, o pastor, ali mostrou uma das formas que a sociedade estaria antes da volta de Jesus. Descrentes, muitas das vezes é feito manada, nenhum fala, outro fala também. Um não acredita, aí aquele tanto de gente vem atrás falando que não acredita também. Às vezes, para você ser até aceito na turminha da faculdade, da escola, às vezes você acha que se você negar a fé é melhor, porque você é mais aceito. E aqui fala em 2 Timóteo capítulo 3, várias características das pessoas que antecedem a volta de Jesus. Que as pessoas lá falam que até dos desobedientes aos pais, que era coisa que você não via antes quando foi escrito isso daqui. Ele fala que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes aos pais, ingratos. O que você mais vê hoje no século XXI é ingratidão, pastor. Sim. Você pode fazer tudo para a pessoa, você deixa de fazer uma vez, você já não vale mais nada para a pessoa. O marido dentro do lar, ele não vale mais nada para a esposa também para o marido não vale mais nada. Aí já quer largar, já quer aquela coisa toda, já não tá nem aí. Fala que as pessoas teriam aparência de piedade, ou seja, pessoas seriam falsas, pastor. Teriam aparência de piedade, mas negando a eficácia. Foge destes. Lê aí na sua casa 2 Timóteo capítulo 3, depois faça reflexão, faça um autoexame. A Bíblia fala que as pessoas seriam assim, mas não precisa cumprir em você. Lá em Gálatas, capítulo 5, vamos ver lá, pastor? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, foi o apóstolo Paulo que escreveu. E aqui também ele fala quais são os frutos da carne, que bate muito também com isso aí que a gente leu. 2 Timóteo, capítulo 3, pastor. A partir do versículo 19, Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então bate muito com 2 Timóteo capítulo 3. E o que o senhor tem a dizer, pastor? Eu acho que isso aqui é um xerox da sociedade moderna, né? E é incrível como a gente está vendo a precisão aqui, né? Como isso foi escrito há tanto tempo atrás e que hoje parece que é o jornal de ontem, né? Parece que foi escrito ontem. O senhor tem alguma coisa para mostrar para a gente em Mateus 24? Ou... Então, o Mateus 24, por que ele é interessante? Porque ele condensou vários sinais num único capítulo, né? E Mateus 24 foi a pergunta que os discípulos vão fazer a Jesus
no versículo 3, que eles vão chegar para Jesus e falar assim: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, os discípulos vão se aproximar de Jesus e vão pedir um sinal do quando vai ser a volta de Jesus e quando vai ser o fim do mundo. E aí Jesus vai fazer um sermão, uma lista com vários sinais, onde somando todos esses sinais a gente pode ver a brevidade da volta de Jesus, que certamente está em nossos dias. Tá bom. Teve uma vez que eu escutei assim, mas... porque aí fala terremotos, guerras. O senhor vai ler depois? Sim. Então o senhor tem no jeito aí ou quer que eu espere um pouquinho? Não, tá no jeito. Então, alguns dos sinais. Antes do senhor ler, pastor, é porque as pessoas, eu já citei isso aí para as pessoas, e eles falavam assim, mas se os sinais da volta de Jesus é terremoto, guerra, isso sempre teve. Sempre teve, então eu acho que não está procedendo muito a isso aí, não. Mas pode ler, pastor, só para ver. Então, em relação a essa fala, e ela é curiosa, né? A gente pode pensar de duas formas. Primeiro, o que eu já mencionei, acho que umas 2 vezes, a gente tem que observar o conjunto, o todo, vários sinais, não sinais isolados, mas todos esses conjuntos num pacote. E esses sinais que estão sendo mencionados aqui, eles estão se cumprindo nesse pacote. A segunda coisa, é verdade, sempre existiu guerras e terremotos, mas qual a comparação que Jesus vai fazer? Ele diz que assim como uma mulher que está grávida, prestes a dar à luz, ela vai tendo contrações. Então vamos dar um exemplo hipotético aqui só para a gente ilustrar. Então a mulher está tendo uma contração de 3 em 3 horas. Logo, passa um período, aí agora ela tem contração de 2 em 2 horas. Depois de 1 em 1 hora, depois de 30 em 30 minutos, nasce o nenenzinho. O que significa isso? Que as contrações elas vão ser mais fortes, mais intensas e mais rápidas. Então o que nós estamos vendo nos sinais aqui? Como uma mulher grávida, a gente está vendo com mais intensidade, ou seja, sempre teve terremotos, mas não tantos quanto nós temos hoje. Está registrado. Então em séculos passados que a gente teve 10, 15, 20, 30 grandes terremotos, hoje a gente tem 1.700. Teve um na Colômbia agora há pouco tempo, né? Então. Essa semana. E com a intensidade alta, né? 7 graus na escala, 5 graus, 9 graus, como no Japão e outros lugares, né? Nos Estados Unidos eles estão esperando o Big One, que é um terremoto, quando der, vai destruir toda a infraestrutura ali de partes dos Estados Unidos, né? Então sempre teve, sim, mas não com tanta intensidade como uma contração de uma mulher grávida prestes a dar à luz e com mais intensidade, né? Sim. Pastor, inclusive teve um cliente meu aqui hoje, que eu estava atendendo, ele é super inteligente, ele dá até satisfação conversar com ele, porque ele pergunta mesmo, ele indaga, e para conversar com ele, ele tem argumento. E ele falou assim, o interessante, o Fabinho que ele me chama, né, que hoje os pastores usam o argumento, o tema da Bíblia da volta de Jesus para poder amedrontar os membros e é verdade, eles colocam isso aí como se fosse uma coisa bem perigosa para a pessoa aceitar até por medo, faz todo aquele barulho. E está certo isso, pastor, falar dessa forma? 100% errado. Jesus nunca usa a motivação do medo. Essa motivação não existe em Deus. A motivação aqui é a motivação do amor. E a lógica, ela é simples. Por exemplo, vamos supor que você trabalhou um tempão para comprar um carro, por exemplo. Aí você vai na loja, paga o carro, e daí você não vai buscar o carro que você acabou de comprar? Então a lógica é o seguinte, Jesus, ele nos criou, nos salvou, morrendo por nós na cruz. Será que ele não vai vir buscar o que ele salvou, o que ele redimiu? Não vai buscar a compra que ele fez? Então o fato de Jesus voltar é um motivo de alegria, de festa, de grande alegria, porque Deus vai restaurar todas as coisas, vai buscar o resultado final da salvação que ele executou na cruz. Então, e se você for no meu canal aí, você vai ver o curso que eu e o pastor a gente fez sobre a estátua de Nabucodonosor. Aí mostra os acontecimentos que tiveram na história, que confirmaram com a Bíblia, e você vai ver que é verdade, Jesus Cristo vai voltar, porque a profecia que está faltando para ele voltar agora, para cumprir, né, pastor? A profecia que está faltando, assim, só essa profecia praticamente contundente, que é a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é a volta de Jesus.
Então, e o interessante é que a Bíblia é muito satisfatória, pastor. E tem uma passagem aqui na Bíblia que já mostrava que as pessoas iriam duvidar da volta de Jesus. E quando eu vejo uma pessoa duvidando da volta de Jesus, eu lembro dessa passagem. Inclusive o Leandro Quadros falou isso, que dá mais força para ele quando ele chega alguém e zomba dessa parte, porque mostra que a Bíblia é verdadeira. Está em 2 a Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então aqui a Bíblia já profetizava esse tipo de pessoa que já ia chegar e fazer gozação da volta de Jesus. Ah, mas vocês estão falando de Jesus Cristo vai voltar, faz um tempão, até hoje não voltou nada. Mas note uma coisa. Pastor, tá certo que eu vou falar aqui? Se a pessoa falecer, Jesus Cristo já voltou para ela. E ela não esperou mais do que o tempo de idade dela, Não né? voltou literalmente. A Isso. Bíblia fala nas nuvens do céu com poder, grande glória, de acordo com Apocalipse 1,7, esse que vem com as nuvens, e todo olho verá. Mateus 24:30 também fala da volta de Jesus. 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 até o 18 ali, até o 20 mais ou menos, fala sobre a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, quando Jesus Cristo voltar. Daniel capítulo 12, também a partir do versículo 1, faz uma alusão com 1 Timóteo capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 15, do 51 em diante, lá fala que ganharão corpos incorruptíveis na volta de Jesus. Então a Bíblia é bem contundente e enfática quando fala sobre a volta de Jesus. Vai acontecer, os sinais estão se cumprindo na parte social, moral, natureza, está tudo se cumprindo. Mas se a pessoa descer a sepultura, Jesus Cristo já não tem assim, ela não tem como ela se converter mais. Igual tem doutrina que religião que fala que vai ter segunda chance. Mas em Hebreus 9:27 fala que não vai ter, né, pastor? Então, essa questão do tempo ela é curiosa. Primeiro, para mim, o Jesus não está demorando 2.000 anos, ele está demorando o tempo de espera de vida que eu tenho, 48 anos. E se eu morrer agora, quando Jesus vier em glória, não importa a data, para mim foi um abrir e fechar de olhos. Segundo, essa aparente demora que Pedro está dizendo que tem escarnecedores, ela é uma demora em relação do ponto de vista humano, não do ponto de vista de Deus. Então, do ponto de vista de Deus, não há demora, não há atraso, as profecias estão cumprindo seu papel com precisão e com perfeição. Agora, realmente, para a gente que está imerso em problemas, em lutas, dificuldades, perdas, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa X ao telefone, o filho, um está na UTI, o outro se acidentou de moto, e quantos problemas e dificuldades que nós temos, vivemos e ao nosso redor. Então a nossa ânsia de ver Jesus voltar para resolver todas essas coisas é muito grande. Então realmente a gente fica aflito para Jesus voltar logo. Mas do ponto de vista de Deus, Jesus não está demorando, está no ponto perfeito. Em Mateus 24:14, pastor, ali fala também que uma das coisas que falta para Jesus Cristo voltar. O senhor lê para a gente, por favor? Mateus 24:14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse texto é interessante porque ele tem um detalhe, né? Aliás, dois importantes. Primeiro, este evangelho. E a gente está vendo tantos evangelhos estranhos, né? Evangelho da prosperidade, que é tudo menos Bíblia. O evangelho do domínio agora, né? Teologia do domínio, que é tudo menos Bíblia, menos vontade de Deus. O evangelho da bobagem, do besterol, quanta coisa esquisita que o pessoal está dizendo por aí. E a gente vê cada absurdo, cada coisa, cada loucura dita através da internet, das mídias aí a respeito de Deus, da Bíblia, da igreja, da verdade. Quanta loucura que a gente vê. Então a Bíblia não está falando desses evangelhos loucos, sem sentido, sem propósito. Mas está falando este evangelho da Bíblia, né? O verdadeiro evangelho. E o segundo ponto, que daí vai listar uma série de sinais aqui, né? Falsos profetas, guerras, terremotos e vários outros, falta de amor. Lista todos, mas o último no verso 14, que então virá o fim com a pregação do evangelho.
Então, qual que é o último sinal mais importante? A pregação do evangelho. Por isso que a gente está aqui, né, Fabinho? Para pregar o evangelho para que Jesus volte logo, porque esse é o último sinal para Jesus voltar. Então tá, outra coisa que eu gostaria de ler aqui, já lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 a 5 aí, como seria a condição das pessoas antes da volta de Jesus. Lemos também sobre terremotos, guerras em vários lugares, rumores de guerra. É o que mais tem acontecido agora, com muita frequência. E um dos sinais finais aí é a pregação do evangelho. Tem países aí comunistas, países que não deixam entrar o evangelho, uma hora isso aí vai acabar. Aí eu acredito que é pouco tempo para Jesus Cristo voltar. E tem outra parte aqui também, porque igual aquele vidinho que a gente viu aqui, gostaria de colocar só mais um pedacinho dele, para depois ler isso daqui. É bem interessante de saber isso aqui, quer ver? Vou voltar um pouquinho aqui. Vocês acreditam em Jesus Cristo? Não. Não? Nunca teve fé? Eu cresci na igreja. Em qual igreja? Várias. Assembleia de Deus, Quadrangular. Eu ia pro colégio adventista. E mesmo assim não tem fé? Se parar pra analisar, as coisas não fazem muito sentido, assim, sabe? Tem algum propósito de vida? Não muito. Não sei o que fazer, assim. Acredita em Jesus Cristo? Às vezes. Porque às vezes. Eu tenho uma relação complexa com a fé. Eu até acredito que Jesus, ele existiu, mas sentir fé é uma coisa complicada pra mim. Entendi. Você acha que ele veio como homem, no caso? Sim. E pra você fé é difícil. Eu acho muito bonito, um sentimento bonito, mas eu acho difícil eu entender ele sentir, assim. Pra mim parece que não é natural. Tudo bem. Ô, pastor, eu gostaria de ler essa passagem aqui, que ela é muito contundente também. João capítulo 3, a partir do versículo 16. É a seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, aqui nos fala o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem pessoas que não vão crer e não vão vir para a verdade. Por quê? É porque aqui fala que as suas obras são más. Então a pessoa não aceita, muitas das vezes, porque ela sabe que vai ter que mudar de vida, pastor. Ele sabe que, não, se eu aceitar, se eu passasse para a igreja, se eu firmar na igreja, eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo. Aí entra em choque aquilo lá de 2 Timóteo capítulo 3. Eles vão ter que negar aqueles pecados que eles estão praticando. E são vários, né, que os frutos são os frutos da carne. Eles não vêm para a verdade, para que suas más obras não sejam reveladas diante da luz da verdade, e eles tenham que abandonar a verdade, o erro, o que eles fazem, o pecado. Então, isso aí está batendo muito certo com o que a gente está vivendo hoje em dia, não tá, pastor? Com certeza. E aí esse texto que você leu é tão bonito, né, que mostra o amor de Deus, Deus morrendo para todos, Deus querendo alcançar todos, Deus querendo buscar todos, mas infelizmente nem todos querem. Por exemplo, nesse vídeo que você mencionou, eu acho que foi o primeiro personagem ali que passou, né? Quando perguntou, você crê em Jesus? Falou, não, eu detesto, eu odeio. E virou as costas e saiu. Então, infelizmente, tem pessoas que já fizeram a sua escolha de odiar o Senhor, né? Um ser tão maravilhoso, tão poderoso, tão amável, tão querido, tão louvável, né? Sendo tratado com tanto desprezo, com tanto ódio, né? A gente viu no vídeo aí, ódio, né? Ódio.
Então, mas aí fala que é o seguinte, eles não vêm, não sei se, eu não tô julgando ninguém do vídeo ali, mas muitas pessoas negam até com ódio justamente por causa disso, porque talvez eles vivem uma vida de erro, que a Talvez. Bíblia repreende o erro deles, não é isso? Talvez. Talvez, isso. Que a gente não conhece as pessoas, né? Não conhecemos as pessoas. Então, pastor, os sinais da volta de Jesus, então, são isso que a gente falou, social, moral. O senhor tem alguma coisa para falar? Então, é interessante quando a gente vai para a lista de Mateus capítulo 24, no verso 4, ele começa a lista dizendo assim, ó, vede que ninguém vos engane. E verso 5, né, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E essa obra de engano foi mencionada aqui 3 vezes, vai ser mencionada também no versículo 24, ou seja, a obra de engano, tão multiplicada no mundo atual, ela é um sinal da volta de Jesus. Então a gente está vendo tanto engano na sociedade, né? As pessoas enganando a gente no comércio, enganando a gente na política, né? Olha, a gente está em campanhas aí, quantas mentiras a gente está vendo. E no mundo religioso também, né? Quantas mentiras, escândalos aí envolvendo milhões e milhões, com líderes religiosos importantes que receberam milhões e milhões de reais e mesadas milionárias, né? Quanto engano, quantas pessoas aí, a gente podia citar alguns de pessoas que dizem ser Jesus. Em Brasília tem uma pessoa que diz ser Jesus, nas Filipinas tem um homem chamado Apolo Kiboloi, em Brasília tem um bastante conhecido, na Inglaterra tem o David Sher, na América do Norte nós temos um que se dizia ser Jesus, né, o José Miranda, e eu podia fazer uma lista enorme. Eles até diagnosticaram uma doença, né, chamada Síndrome de Messias ou Síndrome de Jerusalém, de pessoas que dizem ser Jesus. Ou seja, até a medicina já sistematizou essa doença, né? E aqui quando fala de que virão muitos em meu nome, né, falsos cristos, falsos profetas, e a gente está vendo o cumprimento exato disso. Por quê? Porque aqui diz que enganarão a muitos. Então como que a gente vai acreditar que o camarada diz ser Jesus, veio em Brasília, mora lá em Brasília, Nova Jerusalém em Brasília, e a gente está aqui na Terra ainda, não levou a gente para o céu? Ou seja, está totalmente diferente do que a Bíblia descreve, né? Então, e tem outra profecia aqui, mostrando pra gente, porque é o seguinte, pastor, estamos aqui agora pregando o evangelho, tá tudo muito legal, a pessoa tem indecisão se ela vai querer ou não, é tipo assim, esse povo falando de novo, esse dia eu mandei um vídeo pra uma pessoa, ele escreveu uma sigla antes, que eu não posso mencionar aqui, que eu fiquei chateado, depois ele não viu que ele não sabia que eu tava ali online mandando pra mais gente, aí ele apagou rapidinho, tudo, tipo xingando, sabe? Então, a gente tá pregando com amor, falando, parece que as pessoas, igual aquele vídeo, você acredita em Jesus, aquela, a pessoa despreza, né, parece que tá com ódio, tipo assim, sai daqui, tipo, se tivesse fazendo um favor pra gente que prega. Só que, na verdade, aqui a gente tá dando a cara da gente a tapa. A gente tá enfrentando um ser sobrenatural do mal, tentando falar isso aqui pra vocês. A gente tá com amor aqui, a gente não tá pedindo nada. A gente tá pedindo só um comentário aí, uma curtida, ou que você aceite. Porque é o seguinte, pastor, hoje parece que a gente tá fazendo um favor, eles estão fazendo um favor pra gente em aceitar. Só que vai chegar um dia, lá em Amós capítulo 8, a partir do versículo 11, olha só que profecia, pastor. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. O que o senhor nos diz sobre isso aqui, pastor? Esse texto ao mesmo tempo é bom e ruim, né? Porque diz que a palavra de Deus está acessível, Deus quer colocar nas nossas mãos, e Deus está dando chances e oportunidades infinitas para todos nós, só que vai chegar um momento que a paciência do Senhor vai acabar, e aí essas pessoas não vão mais encontrar não só a palavra de Deus, mas a graça também, né? Então vai ser uma fase bastante triste da história da humanidade. Ou seja, a gente tem que aproveitar o momento agora de liberdade religiosa e de graça abundante do Senhor alcançando a gente.
Então, assim, hoje tá fácil. Pra gente aqui no Brasil é muito fácil. Esses países aí que são arbitrários, aí é muito difícil. As pessoas até morrem lá com dificuldade de ser cristão. Eles querem ser cristãos, mas não podem. Aqui as pessoas correm, fogem, né? E olha só. Apocalipse capítulo 12. A partir do versículo 12. Por isto festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, o diabo está nervoso, ele está irado. Quantas pessoas mais ele puder levar para o lado dele para não ter a salvação, para ele é melhor. Então ele vai usar de vários artifícios. Ele vai usar do ateísmo como uma forma de modinha. Ele vai usar de pessoas para poder tirar você do bom caminho. Ele vai usar tudo quanto é coisa para poder confundir a sua mente, para você não aceitar. Isso não deve deixar acontecer isso com a gente, pastor. Com certeza não. E tem um detalhe aí do texto, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, mais uma vez entra essa questão do tempo, né? Pra gente, pra Deus e pro diabo. Até pro diabo ele tá com os dias contados. E ele sabe que a paciência do Senhor vai chegar num limite em algum momento, né? Pastor, o senhor tem mais alguma consideração para o estudo de hoje? Eu queria fazer mais 2 considerações aqui de Mateus 24. A próxima é no verso 6, que fala de guerras e rumores de guerra. Ou seja, a gente está vendo hoje 29 guerras acontecendo. Não é só Rússia e Ucrânia, Estados Unidos e Irã, né? Israel e Hamas ali na Palestina. Mas a gente tem na Síria... A gente tem na Somália faz mais de 30 anos uma guerra civil terrível e mais 28 guerras trazendo um custo financeiro absurdo, muito grande, que a guerra custa caríssimo por dia, e um custo mais importante é o custo de vidas, né? Só na guerra da Ucrânia foram mais de 500 mil mortos, mais 500 mil mutilados, e esses números cada dia aumentam, né? Então o custo disso é absurdo. O que significa isso? Que não existem só 2 ou 3 guerras, são mais de 29. E alguns agora, né, a gente está vendo o presidente americano listar também as facções criminosas em vários estados aqui do Brasil, como também terrorismo, e tá trazendo num contexto de guerra. E se ampliar para essas questões de facções criminosas, trazendo esse contexto de guerra, como o presidente americano quer trazer, a gente podia ampliar essa conta não de 29 guerras, mas de 110 guerras, se fosse contar essas guerras, essas milícias entre facções e governo e polícia e tal, né? Ou seja, claramente é um sinal que se cumpriu. E por fim, o último sinal que eu queria mencionar, Fabinho, é um sinal muito importante que está no verso 12, que diz assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Então... Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Eu acho que o amor já está se esfriando. A gente está vendo uma geração totalmente insensível, totalmente... Dentro da igreja mesmo também. Dentro da igreja, indiferente ao sofrimento humano. A gente está vendo muita frieza, muita indiferença, não só na sociedade, né, o descaso dos governos em relação às pessoas. Existe dinheiro, existe verba para atender as necessidades de todas as pessoas, saciar a fome de todas as pessoas, mas a corrupção, falta de interesse político, dentro das igrejas também a gente vê o amor se esfriando, indiferença. Então, para mim, esse sinal também já se cumpriu. O que a gente precisa fazer, que é o próximo verso? Perseverar firme no Evangelho, ficar firme no Evangelho, porque Jesus está voltando. Então tá, então este foi mais um estudo, espero que você tenha compreendido aqui o que a gente quer. A gente quer que você tenha fé, quer que a gente quer que você aceite por amor, enquanto há tempo, para você ser um pregador do Evangelho também, para você fazer parte do time de Deus, mostrar para o mundo espiritual que você quer Deus. É isso aí que é o nosso desejo, é a oração que a gente sempre faz para as pessoas sinceras aí, aceitar a palavra de Deus. Se inscreva aí, ajude esse canal a crescer. E se for da honra e glória de Deus, para a honra e glória de Deus, que esse canal vai crescer,
vai chegar a corações que estão esperando essa mensagem. Em nome de Jesus, pastor. É isso aí, assiste o vídeo, compartilha, para essa mensagem chegar em muitas pessoas e Jesus voltar logo. Amém.